Olá a todas e todos. Eu me chamo Tassiano Soares, sou ator e diretor de teatro e também produtor e gestor cultural. A minha fala hoje aqui se dá a partir da ideia de públicos da cultura, pensar consumo e políticas culturais em perspectivas atualizadas daquilo que temos visto nos últimos anos na Amazônia, na região norte como um todo. Mas antes disso eu quero me apresentar, falar um pouco de mim. A minha formação vai acabar indo ao encontro muito do que nós vamos conversar hoje aqui. Eu sou bacharel em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas e também bacharel em administração pela Universidade Federal do Amazonas. Tenho especialização em gestão em responsabilidade social pela PUC de Minas. Tenho um mestrado em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, um programa multidisciplinar muito importante para a pesquisa em cultura no país. E atualmente sou doutorando em artes cênicas também pela Universidade Federal da Bahia, um programa nota 6 na CAPES, muito importante também para a pesquisa em artes no Brasil. Atuo no Ateliê 23, que é uma companhia de artes cênicas e produtora cultural em Manaus, que é a praça principal da minha atuação, do meu trabalho nos últimos 14 anos. Também trabalho como professor, eventualmente na especialização em gestão e produção cultural na Universidade do Estado do Amazonas e no bacharelado em teatro. E também como produtor cultural já escrevi muitos projetos, captei recursos, produzi eventos, festivais, circulações, montagens de espetáculos e também atuei como diretor de teatros e centros culturais do Estado e também como secretário executivo de cultura do Estado do Amazonas. Não é muito comum de vermos a formação artística junto à formação de administração ou nas áreas das ciências sociais como um aliado, né? Embora nós saibamos que na gestão e na produção da cultura isso é fundamental, compreender conceitos das duas áreas, como são correlatas, como são necessárias, sobretudo nesse momento em que nós estamos vivendo essa pandemia, essa necessidade de repensarmos o modus operandi da sociedade. O meu desejo hoje aqui é de falar sobre públicos da cultura. Pensar política cultural e consumo cultural como aliados no desenvolvimento de uma cidade, de um estado, do país. É claro que para isso a gente precisa visitar alguns conceitos para poder entendermos como é que o percurso se dá até aqui. Eu começo convocando Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês e que vai nos apresentar muitos dos conceitos que vão definir aquilo que nós entendemos hoje como consumo da cultura. A gente precisa localizar que essas pesquisas nasceram, as pesquisas que pensam as tendências de público, o desejo pelo consumo, a construção do gosto, do hábitos, como Bourdieu diz, na segunda metade do século passado, na França, e que ganhou muita força por todo o Ocidente, nas universidades e nos centros de investigação dos estudos em cultura. E por que isso é importante pensar? A produção da política pública de cultura só tem sentido se nós chegarmos à população, se aquilo for pensado considerando o que a gente vai chamar de diversidade da cultura. Então, antes de qualquer coisa, a gente aponta alguns conceitos aqui e adianto a vocês que a minha fala vai ser permeada por algumas telas que vão nos ajudar a visualizar a construção desses conceitos e depois a gente conversa sobre como que eles têm sido debatidos e experimentados na prática. O primeiro que eu gostaria de trazer para nós é a identidade cultural.
A gente vai ter referências disso em Stuart Hall, no livro Identidade Cultural na Pós-Modernidade, e também nas obras, não apenas uma, nas obras que Bourdieu, já citado, traz para a gente. A identidade cultural, a primeira que nós temos que entender é a questão da pluralidade. É impossível considerar um cidadão, uma cidadã que tenha uma identidade cultural no singular. A identidade cultural é a soma de todas aquelas referências que nós recebemos durante a nossa vida, sobretudo no período de formação. Se relaciona fortemente com o conceito de capital cultural de Bourdieu, que vai falar sobre que no nosso processo evolutivo, o ser humano ele vai construindo os seus gostos e que isso se dá a partir de 3 pilares: a relação com a família, a relação com a escola e a relação com a sociedade. O capital cultural vai definir muito daquilo que nós vamos consumir, vai definir como os nossos gostos vão ser construídos e isso vai também compor a nossa identidade cultural. As identidades culturais dos indivíduos são múltiplas porque sofremos alterações todo o tempo e elas são mutáveis. Conforme nós nos relacionamos socialmente, apreendemos novos conteúdos. Identidade cultural é fundamental para a gente abandonar a ideia da cultura como uma hegemonia, como uma produção de conteúdo para uma massa. A massa ela é heterogênea. A massa é feita de múltiplas questões e a gente não pode deixar de considerar isso, sobretudo quando a gente pensa uma política pública. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é a diversidade cultural, a diversidade da cultura. E isso está relacionado também com acesso à cultura. São 2 questões que hoje são direitos, na verdade, direitos da sociedade brasileira. A diversidade da cultura está presente na Constituição. A diversidade significa a necessidade de todos terem espaço e todos se sentirem representados nas produções dos bens culturais. Ou, sobretudo, que todos tenham condições de participar da vida cultural de sua cidade, de seu estado, do seu bairro, da sua comunidade. E aí compreender que cultura não é um conceito restrito à produção artística, mas a cultura como a extensão de uma identidade, quer dizer, tudo aquilo que nós escolhemos ser, como nós nos vestimos, como nós andamos, como nós nos relacionamos, tudo isso faz parte da nossa construção cultural e tudo isso é um direito de ser consumido por todos os cidadãos. A diversidade é fundamental para a gente entender que o processo de globalização que nós vivemos nas últimas décadas, sobretudo na virada do terceiro milênio, está vinculado a uma relevância sobre as identidades dos grupos que formam a sociedade. A diversidade não vai falar sobre a hegemonia dos gostos, não vai falar sobre uma mesma forma de ser, de se vestir, de consumir, como sendo o padrão, mas pelo contrário, vai privilegiar que a diversidade dos grupos seja a pauta principal. Por isso que isso é, inclusive, uma das principais atividades da produção de política pública para a cultura. É considerar a diversidade e fazer dela seu material de sustentação, que as políticas todas contribuam para o fortalecimento e manutenção da diversidade da cultura, da diversidade das identidades do povo. O consumo cultural, nesse sentido, ele está vinculado a uma compreensão da diversidade dos gostos pela diversidade das identidades, e isso sendo percebido de maneira a observar quais setores, espaços geográficos, grupos sociais estão sendo de fato representados, estão de fato trazendo ou convidando ou dialogando com a diversidade da cultura e quais não estão, sobretudo. Entender então que a gente pensa públicos,
automaticamente pensa aqueles que não estão sendo públicos, não estão sendo atingidos pela promoção da diversidade da cultura. Isso é fundamental. A gente viveu durante muitos anos e há pouco tempo, considerando 100 anos, o conceito da alta cultura em detrimento de uma produção de cultura de massa. Essa cultura de massa acabou sendo apropriada pela indústria da cultura. A indústria cultural não é a indústria criativa, mas isso pode ser pauta de um outro momento. Mas pensar que a ideia de cultura como arte, e essa arte sendo disponibilizada, tendo condições de acesso apenas a um grupo pequeno da sociedade, representado pela classe mais abastecida economicamente, é exatamente o contrário do que se deve buscar. E isso ainda é uma realidade no nosso país de tantas desigualdades. É muito comum que as pessoas, inclusive, considerem a ideia de frequentar determinados lugares, que nós vamos chamar de equipamentos culturais, como algo distante da sua realidade, ou pior, sem entender que aquilo é um direito seu, não apenas um presente. Direito, é um direito assistido pela Constituição. As bibliotecas públicas, os museus, os teatros, os centros culturais, os centros de integração, as escolas, todas essas questões, todos esses equipamentos fazem parte de uma estrutura que foi criada, assistida, assegurada em Constituição para a população consumir. E o estímulo a esse consumo prevê se a sociedade tem condições, quer dizer, para o cidadão sair de casa e ir ao teatro assistir um espetáculo, ele tem um bom sistema de transporte público? O preço do transporte público é possível de ser pago com o salário mínimo? A segurança entre a casa dele, o teatro e o retorno para sua residência está garantida, assegurada? Isso são questões de ordem pública que fazem parte da estrutura que também diz sobre acesso à cultura. No meu bairro, eu tenho centros culturais, bibliotecas, teatros e outros equipamentos que a minha família possa consumir, fazer parte, e isso possa fazer parte da minha identidade. Eu entendo que o equipamento cultural é parte do meu direito. Será que os nossos bairros estão equipados com equipamentos culturais? Ou ainda existe a necessidade de migrar, de sair do seu lugar até o centro da cidade para você consumir aquilo que diz a Constituição ser um direito meu? Como se dá a construção do gosto, a construção do hábitos, o capital cultural, segundo Bourdieu, nesses lugares onde o acesso à cultura é limitado, onde a compreensão da cultura não é estimulada muitas vezes desde a formação básica na escola, quiçá pelas famílias. Então a gente lida com várias questões e são essas camadas todas que organizadamente fazem parte do trabalho do ente público ao pensar a política pública. Então hoje a nossa conversa está nesse lugar. Pensar consumo da cultura, pensar políticas públicas, é pensar identidade, é pensar diversidade, é pensar constitucionalidade, pensar o acesso à cultura. Então, por isso, nós gostaríamos de falar sobre duas pesquisas que foram realizadas nos últimos anos para a gente entender um pouco para onde isso tem caminhado e como a gente pode se relacionar com essa realidade. Uma realizada por uma consultoria, J. Leiva, que lançou em 2018 o resultado dela, Cultura nas Capitais, como 30 milhões de brasileiros consomem arte. E também falar sobre a minha pesquisa desenvolvida há alguns anos, em 2014, defendida, sobre consumo cultural, especificamente em teatro em Manaus, que é o lugar de onde eu falo, para a gente aproveitar e fazer algumas observações práticas a partir dos conceitos que nós acabamos de conversar. Um dos principais dados que eu posso começar a trazer aqui para a gente é como que o que eu falei agora há pouco sobre a diversidade na cultura, diversidade nos gostos, diversidade na produção, mas diversidade em quem assiste, em quem está na plateia, em quem está consumindo cultura, é um indicador importantíssimo
para a produção de políticas públicas no Brasil. Aliás, indicadores culturais são elementos fundamentais para se analisar. E indicadores só podem ser construídos com pesquisa. Então, a pesquisa está aliada diretamente no desenvolvimento cultural do país. Um estado, um governo, uma cidade, um país que não compreende a relação importante da pesquisa para a construção de políticas públicas que aproximem a realidade dos brasileiros, está fadado ao fracasso. Mas, enfim, um dos principais dados que eu gostaria de trazer é quem de fato está consumindo cultura. Essa pesquisa realizada pela J. Leiva, que é uma consultoria de São Paulo, ela foi feita a partir de uma amostra das cidades, das capitais brasileiras. Então, na região norte, a gente tem referências de Manaus e de Belém. Uma das principais coisas que a gente pode ver é quem está indo aos espaços, aos equipamentos culturais. A grande maioria, é claro, a gente sempre vai estar falando das maiorias aqui como um sentido de relevância para a amostra, são empresários, funcionários públicos e estudantes. Nós sabemos que não são a maioria dos trabalhadores brasileiros. A maioria, a classe trabalhadora, não está representada nas plateias. Isso é fundamental para a gente entender o quanto ainda precisamos chegar. Não que nós não saibamos que existe uma ausência de determinados públicos nos espaços das plateias, das galerias, mas que isso sirva como um material que estimule ao pensamento de como que a gente pode alcançar essas pessoas. Outro fator que é apresentado nessa pesquisa é que os eventos como saraus, concertos e teatro são os que ainda são realizados majoritariamente pela classe A e B. Ou seja, isso é consequência direta daquilo que nós vivemos, já dito anteriormente, da alta cultura, um conceito absolutamente retrógrado. Em Manaus, como em vários outros lugares, existiu um período chamado Belle Époque, né? Que é quando a borracha, por exemplo, no nosso caso aqui da região norte da Amazônia, do estado do Pará e do Amazonas, a borracha era o principal produto de comercialização brasileira, inclusive, fazendo com que a cultura fosse diretamente patrocinada pelos grandes empresários da borracha. E é claro que essa produção cultural era destinada aos seus iguais. Ficava nítido para a população que não tinha acesso a determinados valores, aos mais altos valores, que aquilo que estava sendo produzido no Teatro Amazonas, no nosso caso aqui em Manaus, ou no Teatro da Paz, em Belém, não era para ser visto por quem não fizesse parte da alta sociedade. Isso é algo que aconteceu há 100 anos. Quer dizer, nós estamos tão distantes ainda de uma igualdade como a relação racial a partir da escravidão, que o lastro do racismo ainda é assolador na nossa sociedade. Isso é só um exemplo. Outras perspectivas que nós podemos ver na pesquisa apresentada pela J. Leiva, mas que também eu pude observar quando desenvolvi a minha pesquisa de mestrado aqui em Manaus, é pensar quem de fato tem um motivo por interesse, porque já frequentou, porque desde a infância praticava alguma atividade artística na escola ou no horário contrário à da escola, tudo aquilo que Bourdieu já nos apresentou. Mas quem não vai? Por que não está indo? Por que está indo pela primeira vez? O que aconteceu? E, majoritariamente, as pessoas apresentam duas informações como fundamentais. Primeiro, o valor
dos ingressos ou o valor do produto cultural é um valor acima daquilo que ela acredita que tem que ser investido, aplicado. E segundo, a cidade não fornece condições, como é muito distante para mim, é muito distante da minha casa, ou o percurso para que eu vá é perigoso, os ônibus não colaboram, aqui não tem metrô. Enfim, a cidade não se organizou para contribuir para um trânsito. O trânsito é feito uma medida emergencial para eu ir trabalhar e estudar questões básicas. Mas quando eu falo de diversão, entretenimento e construção de personalidade, construção de sensibilidades, isso não se torna mais um fator relevante para eu enfrentar a crise que é a administração de uma cidade que não oferece condições de você transitar. Por outro lado, nós também falamos sobre diversidade cultural, que tem a ver com a democratização desses equipamentos pela cidade. Eu poderia não precisar enfrentar nenhum tipo de dificuldade de chegar a determinado equipamento cultural se o equipamento cultural estivesse ao meu lado, estivesse no meu bairro ou no bairro vizinho. Isso é uma outra realidade. Isso tem a ver, inclusive, com o Plano Nacional de Cultura, que o nosso prazo praticamente esgotou. A gente teve 10 anos para desenvolver uma série de metas que foram construídas coletivamente, mas que estão muito distantes de serem efetivadas. Uma delas é o aumento na disponibilidade, na quantidade de equipamentos culturais nas cidades brasileiras, sobretudo nas cidades do interior dos estados brasileiros. Mesmo que nas capitais ainda observemos que existe um grande número de pessoas que não têm acesso porque não possui nenhum equipamento próximo de você nas periferias das capitais. Eu vou trazer para vocês agora umas telas com informações muito importantes e acho que interessantes para sedimentar nossa conversa aqui sobre esses perfis que foram observados de público, tanto na pesquisa da J. Leiva, quanto na minha pesquisa de mestrado, para a gente entender mais ou menos, mais do que um perfil, quais são as tendências de consumo e se isso tem sido absorvido pela produção de políticas públicas para aproximar mais as pessoas daquilo que lhes é direito garantido pela Constituição. Outra coisa que é importante e vale bastante ressaltar aqui, não é comum que os estados desenvolvam pesquisas de tendência de perfil de público ou pesquisas de intenção para compreender os hábitos de consumo. Isso é uma questão. Como é que os estados estão desenvolvendo as políticas públicas sem um direcionamento? Quais indicadores são utilizados na construção? Os conselhos, responsáveis pela formulação de políticas culturais, utilizam-se de que plataformas para compreender onde a cultura merece maior atenção, onde ela precisa alcançar e dialogar de uma forma mais democrática, horizontal e presente na vida das pessoas? O Ministério da Cultura, desde a gestão do Gilberto Gil, revolucionou as políticas públicas para a cultura. Foi a partir dessa retomada do conceito de cultura como um lugar de investimento em pesquisa, em democratização, em acesso, em identidades,
que os estados foram avisados que existe uma necessidade de atualização. Acho que essa é a palavra, atualizar o pensamento sobre políticas culturais, sobre consumo da cultura, porque é fundamental. As pessoas, um país sem estímulo às identidades culturais é um país que pouco se conhece, e isso se reflete de diversas formas. Sabemos que, depois da existência de boa parte dos anos do Ministério da Cultura, considerando de 2003 para cá, nós vivemos hoje um momento que ninguém havia esperado, que é a não existência de um Ministério da Cultura, uma secretaria especial que não consegue atingir minimamente o exercício para que foi criada. E isso acaba tendo alguma repercussão dentro dos estados e dentro dos municípios. A gente vive, dentro da região norte, uma dificuldade geográfica que não é um discurso que tem de ser desconsiderado de maneira nenhuma, não é balela. A gente pensar que o estado do Amazonas, por exemplo, com a sua dimensão geográfica, possui 62 municípios, pensar que é muito difícil que esse discurso chegue até aos secretários municipais de cultura, por exemplo, se isso não for um exercício constante de que os estados desenvolvam dentro das suas secretarias, que os conselhos estaduais desenvolvam a partir da formulação de políticas públicas. E entender o conceito de cultura é fundamental para pensar a cultura, não de uma maneira elitizada acadêmica, mas considerando ou tentando considerar na maior parte possível a diversidade que compõe a cultura de um país, sobretudo a de um país como o Brasil. Eu acredito que os dados que eu trouxe, que são apesar de poucos, muito dedicados a atender especificamente a compreensão dessa formação de identidade, da formação do hábitos como fundamental para que nós olhemos melhor para a ideia de cultura sendo gerida de forma pública, eles contribuem para a gente pensar algumas questões. Como que o Estado tem se relacionado com a ideia de uma população que está majoritariamente se relacionando através da televisão e da internet? O deslocamento para os equipamentos culturais, ele pode acontecer de maneira virtual? E mesmo o que acontece de maneira presencial, quais as condições para que isso aconteça? Nossos profissionais que fazem parte hoje dos estados, das secretarias, dos conselhos, das fundações de cultura, são todos profissionais habilitados que têm encontrado, ecoado na compreensão da cultura aquilo que a cidade, que o Estado almeja? Quais são os diálogos que estão sendo estabelecidos para que efetivamente as políticas públicas se construam e se atualizem com as reais necessidades de uma população? São perguntas necessárias de nós fazermos para aqueles que nos representam e de nos fazermos quando nós estamos nesses lugares. Eu acho que a contribuição maior que eu gostaria de deixar para começar, para dar um pontapé a uma discussão, é a gente perguntar, afinal de contas, como que a gestão pública da cultura olha para os principais beneficiados com ela, que são os cidadãos? Como esse olhar tem sido feito sem deixar de considerar a formação multifacetada que nos traz como cidadãos, como consumidores de cultura e principalmente como seres culturais que somos. Eu gostaria muitíssimo de agradecer o espaço aberto para esse diálogo, para essa conversa que se inicia aqui. Deixo meus contatos para que isso possa se estender para além desse encontro importantíssimo sobre os estudos em cultura, mas também que nós possamos construir pontes que nos aproximem para compreendermos cada vez mais o fazer cultural, o pensar cultural desse país, cada vez mais necessário. Muito obrigado a todas e todos que me acompanharam até aqui. Eu espero que possa ter atendido e, principalmente, eu espero ter provocado para diálogos necessários e possíveis a partir desse nosso encontro. Um grande abraço a todos e até breve.